público que nos assiste em casa, a todos que estão presentes aqui no plenário, aos vereadores e aos servidores que fazem com que essa tarde de reunião seja possível. Boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de falar com vocês da minha felicidade, que é estar aqui hoje, depois desse final de semana, em que a cultura divinopolitana brilhou e nos orgulhou muito. Eu estive presente lá na Praça do Santuário, em que houve, a apresentação da Orquestra de Ouro Preto e do Festival de Arte do projeto Fazendo Arte. Que final de semana maravilhoso e que tardes maravilhosas a gente pôde viver de muita cultura na Praça do Santuário. E aí eu não podia deixar também de deixar meu abraço aqui para o Maier Menezes, que fez uma apresentação maravilhosa junto a outros alunos de escolas de dança, mas destacar especialmente o Maier, que mobiliza a cultura em Divinópolis. Maier, meu abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Gente, para a gente falar sobre cultura, a gente precisa tirar dos nossos olhos as vendas da ignorância. E as vendas da ignorância, elas são muitas. E elas passam obrigatoriamente por aquela turma que fala mal de duas leis, a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc. Eu aposto que você que está ouvindo a gente já ouviu alguns dizerem coisas péssimas sobre a Lei Rouanet e sobre a Lei Aldir Blanc. Como todas as leis, elas têm muito a serem melhoradas. Como toda legislação, elas precisam sempre melhorar e serem aprimoradas. Por exemplo, é importante que a gente garanta que a prioridade do investimento seja para o artista pequeno, que está começando. Mas elas são importantes. A gente não pode jogar a vaca fora porque ela está cheia de carrapato. O que é importante, a gente deve manter. Então, gente, é importante que vocês saibam que os eventos que aconteceram na praça aconteceram graças às leis que existem para financiar a cultura. É muito importante que todo mundo saiba que quando alguém diz que a Lei Rouanet é uma invenção da esquerda, isso é coisa de quem não entende nada de política, porque não tem nada mais liberal do que reduzir a participação do Estado, da Prefeitura, do governo federal na execução da política pública. E é isso que a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc fazem. Elas garantem que os impostos dos grandes empresários podem ser revertidos para financiamento de política pública. Isso não tem nada de esquerdista, essa é uma política liberal de manutenção à cultura. E quem já estudou um pouquinho na vida e não fica por conta de repetir bravata na internet, sabe disso. Então eu sou uma apoiadora das nossas leis de financiamento à cultura, do Fundo Estadual de Cultura, da política municipal de incentivo à cultura. Parabenizo o presidente dessa casa por ter, junto ao deputado Domingos Sávio, organizado possibilidades para continuar com a entrada franca, pelo menos um dia na Divina Expo, e é assim que a gente vai caminhar. A Praça do Santuário estava lotada de gente no final de semana, estava lotada de vida, estava lotada de artistas, de produtores culturais, de famílias encantadas com seus filhos. E é assim que a gente quer ver a Praça do Santuário. E para isso, gente, a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, o Fundo Estadual de Cultura são essenciais. E tem mais uma coisa que é essencial. As emendas dos vereadores. Pois é, quem puxar aí na memória com um pouquinho mais de atenção, vai se lembrar com certeza de comentários infelizes de alguns que ocupam cadeira nessa casa, que tanto me criticaram e disseram que eu estava errada por enviar emenda impositiva para ONGs, para agentes culturais. Mas o Fazendo Arte recebeu emenda minha e lotou a Praça do Santuário. E adivinha só? Esse ano eu mando de novo. No ano que vem, onde eu estiver, seja como pré-candidata a deputada, se voos mais altos derem certo, ou como vereadora, mandarei novamente. O compromisso com a cultura faz parte do meu mandato. E eu queria perguntar, será que algum dos vereadores que me atacaram aqui nessa casa, ou até do prefeito que falou isso, tinha coragem de bater no ombro de algum pai ou de alguma mãe que estava lá assistindo seu filho na Praça do Santuário e dizer que o recurso público investido ali era errado? Ou não deveria ter sido investido? A cultura muda vidas, tira a juventude das ruas, dá falta de perspectiva. A arte transforma, e esse mandato acredita nisso. Enquanto eu estiver na política, financiarei, através das minhas emendas, políticas públicas para a cultura, para o esporte e para o lazer. Falando nisso, gente, eu comentei com vocês sobre todas as nossas possibilidades, de alçar voos mais altos. E hoje, com muita animação,
com muita alegria, eu fui à Rádio Minas para anunciar oficialmente a minha pré-candidatura a deputada estadual. Muito foi comentado sobre isso. A Lohana vai ser candidata a deputada, a Lohana vai ser candidata a prefeita, e hoje eu estou pré-candidata a deputada estadual. Eu não acredito em candidatura de si mesmo, muito menos pré-candidatura de si mesmo. Eu acredito nas pessoas levantarem o nome e nas pessoas construírem pré-candidaturas, candidaturas e mandatos de sucesso. É assim. Esse é o meu jeito de fazer política. E depois de ouvir de várias pessoas que a gente poderia fazer com que Divinópolis e o Centro-Oeste ganhassem mais com a minha pré-candidatura, eu decidi, com muita coragem, sair da minha zona de conforto e aceitar esse desafio. Essa pré-candidatura foi construída com a ajuda do PV municipal e eu deixo meu abraço para o Rodson e para o Zé, grandes companheiros nessa jornada. Com o apoio do PV estadual, deixo meu abraço para o presidente estadual, que é o Osvander, e do PV nacional, porque nós somos em Brasília para conversar com o presidente nacional do PV e alinhar todas as infinitas possibilidades que se escancaram pela frente. Possibilidades que não se escancaram só para mim, se escancaram para Divinópolis e para Minas Gerais. Muita gente tem me perguntado, Lohana, mas que pena, se você vencer, Divinópolis vai te perder. Divinópolis nunca vai me perder. Se eu vencer, Divinópolis me ganhará com muito mais força. Porque a palavra de um deputado dentro de uma prefeitura, ou de uma deputada, porque a gente quer começar a usar o feminino nas palavras, a palavra de uma deputada na prefeitura tem muito mais peso do que a palavra de um vereador. Além de que uma deputada pode enviar recursos e pode tornar Divinópolis ainda mais forte. É esse projeto que eu acredito e é ele que eu estou convidando todo mundo para construir coletivamente comigo a partir de hoje. Pessoal, para todo mundo que está ouvindo, eu quero contar para vocês que como vereador eu já trouxe 2 milhões para Divinópolis. Semana passada, quase 500 mil caíram no caixa da prefeitura pelo meu trabalho. Foi uma emenda conquistada junto ao deputado Guilherme da Cunha para a construção de uma quadra da Escola Municipal José Carlos Pereira. E agora nós estamos aguardando os trâmites burocráticos da prefeitura na licitação. O meu trabalho não é um trabalho de atacar o outro, é um trabalho de construção, é um trabalho de coletividade. E é um trabalho em que, mesmo sendo chamada de oposição, de irresponsável, de politiqueira, essa irresponsável já colocou 2 milhões no caixa da prefeitura. Imagina se eu fosse base, hein? Olha só, o que eu estou aqui para falar para vocês é que as bandeiras do meio ambiente, da educação, das mulheres, da defesa da saúde pública e do SUS, que nos salvou na pandemia, vão continuar. Um mandato que pensa e um mandato que faz é o que vai me acompanhar ao longo de cada mês que eu estiver na vida pública. Vocês podem ter certeza, Divinópolis de forma alguma, gente, vai me perder. Divinópolis sempre vai me ter muito mais forte. Presidente, essa Câmara de Vereadores tem sido uma escola inclusive para mim. Eu aprendo com os erros dos meus colegas, mas aprendo com os meus também. É sempre mais fácil aprender com o erro do outro, mas às vezes a gente precisa errar por nós mesmos para aprender. Nessa tribuna, vez ou outra, eu já errei o tom. Eu não prometo uma pré-candidatura de uma mulher infalível ou de uma mulher que não erra. Eu prometo a pré-candidatura de uma mulher de 27 anos, que está aprendendo, que aprende todos os dias, inclusive a escutar e a ponderar. Eu prometo para Divinópolis que, como meu mandato de vereadora, mesmo para aqueles que não concordam com as minhas opiniões, é um mandato que todo mundo tem certeza da honestidade e do trabalho, assim será a pré-candidatura a deputada estadual. Uma pré-candidatura de honestidade e de trabalho. Presidente, muito obrigada pela concessão da palavra na tarde de hoje.